Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sarazade. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão mundial. Mas me conta, como é que você está? Tá tudo bem? Que bom estar com você aqui mais uma vez, viu? Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta, que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Opcha! Oráculo, previsão mundial, oráculo. Opcha! Gente, eu vejo uma localidade interditada. Na realidade, eu vejo algum acontecimento em estrada, pontes ou rodovias, que pode ser por causa de mau tempo, abre uma cratera e pessoas não têm como atravessar a estrada, mas eu vejo uma estrada ou uma rodovia, uma localidade interditada, por causa de alguma situação realmente bem complicada. Olha, pessoal, muitas revelações partindo, principalmente da Rússia. Não que seja ela que vá trazer revelações, mas revelações envolvendo a Rússia, envolvendo essa questão Rússia e Ucrânia. Na realidade, o jogo está bem negativo para essa questão e eu vejo uma traição à Rússia. Mais uma vez, isso já saiu no oráculo e está mostrando de novo. Algum acontecimento envolvendo Rússia e Ucrânia, onde a Rússia alega estar se sentindo traída ou desmerecida, ou digamos que a Ucrânia faça um ataque que não se enquadre dentro das leis de guerra, use uma arma diferente, uma área diferente, tá? Alguma coisa do gênero. Um luto na Itália. Luto na Itália. Olha, eu vejo problemas climáticos afetando a Europa. A Europa está tendo altas temperaturas. O número de mortes por causa de calor deve aumentar. Eu acredito que chuvas também venham ocorrer de grande proporção, tá? Problemas climáticos na Europa de grande proporção. A carta do Brasil caiu mal localizada em termos de geopolítica. A carta do Brasil caiu muito mal localizada. Então, alguma situação envolvendo o Brasil dentro da geopolítica negativamente. A Europa é a área que está mais sensível nesse momento. Europa é a área que está mais sensível neste momento. A Ásia também está num ponto de sensibilidade muito grande. Tanto para leis em países mais rígidos, né? Então, a população perdendo em um país da Ásia, como para questões geofísicas e ou climáticas. Ai, gente, a África tá tão negativa, inclusive fala de mortes de pessoas, mortes de civis. Claro, nós sabemos que está tendo um surto de ebola no continente, pode ser sim o anúncio de um número de mortos assim bem significativo, pode ser alguma confusão, algum movimento popular onde pessoas acabem morrendo, pode ser uma ação violenta. A África está muito negativa para a morte de pessoas, de civis. Eu sinto muito de verdade.
Estados Unidos caiu em casa neutra. Oceania também. América do Sul fala de muitas questões políticas e também movimento popular, manifestações. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha. Rússia é bem negativo para ela. Bem negativo mesmo, tá, pessoal? Inclusive na questão comercial, econômica, Ásia. Vamos lá, eu vou pontuar por negatividade. Europa, Ásia e África são as regiões mais passíveis de acontecer tanto desastres naturais e ou climáticos de grande proporção, como problemas populares, políticos, assim como o aspecto de violência urbana, acidentes, essas questões, tá? Realmente a Ásia está muito mal colocada, algum acontecimento de grande proporção irá acontecer. Eu vejo inclusive esses países onde há muita violência, onde são liderados por grupos, né, de milicianos ou grupos rebeldes. Nesses países podem ocorrer situações assim drásticas, assim bem complicadas, tá? Bem complicadas. Uma questão diplomática envolvendo Estados Unidos e Ucrânia, obviamente com perdas para a Ucrânia. Uma questão diplomática envolvendo Estados Unidos e Ucrânia, obviamente com perdas para a Ucrânia. O jogo me fala da morte de um policial do ICE nos Estados Unidos, que será muito comentado, tá? Muito comentado. Alguma declaração do Papa chamando a atenção do mundo inteiro. Alguma declaração do Papa chamando a atenção do mundo inteiro. O oráculo tem me mostrado a Itália nos últimos tempos. Eu acredito que alguma crise no Vaticano também venha ocorrer, porque o Papa também já é a segunda vez esse ano que o jogo fala alguma coisa sobre ele. Então, eu acredito em alguma questão e sempre a economia está muito ligada. O catolicismo, o Vaticano já foi muito rico, hoje está envolvido em dívidas, está mergulhado em dívidas, então alguma atitude ou alguma revelação sai do Vaticano em termos econômicos. Fora isso, tem muita crise, tem muita coisa acontecendo, que a gente não sabe ainda, mas nós ficaremos sabendo. Falas do presidente dos Estados Unidos a respeito de uma morte será muito comentado. Talvez mais uma vez um cidadão americano ou um imigrante venha a falecer nas mãos de policiais e o presidente venha ser a favor da morte. Mas uma fala dele, tá, será muito comentada nesse contexto, sobre um acontecimento, certo? Uma fala ou uma postagem nas redes sociais, alguma coisa do gênero, nós já estamos acostumados com isso, não é verdade? Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha!
3 mulheres. 3 mulheres. Algum acontecimento, alguma situação envolvendo 3 mulheres. Porém, essas mulheres serão retratadas como heroínas. África. Ai, gente, questão de saúde pública na África tá tão negativo. Não só para o ebola, mas outras doenças infecto-contagiosas, tá? Tá extremamente negativo, extremamente negativo. Um grande incêndio nos Estados Unidos da América. Um grande incêndio nos Estados Unidos da América. A América Central está muito sensíveis para graves acidentes e incidentes e também para violência, tá? Gente, eu vejo um luto em uma das Américas de uma pessoa, por exemplo, ou um ex-presidente, ou um comandante de uma das Forças Armadas, uma pessoa que ela tem um cargo, tem uma história importante na nação, ou ela exerceu um cargo político muito importante, mas que não é uma artista, tá? Então eu vejo um luto em uma das Américas envolvendo uma pessoa politicamente influente na sua região, que será realmente muito comentado. Talvez pelo legado dessa pessoa, talvez pelas atitudes dessa pessoa, enfim, essas coisas, né? Oriente Médio. Infelizmente, nós vamos ver o acirramento de um conflito ou a retomada de um conflito bélico no Oriente Médio. Decisões políticas serão muito impactantes, principalmente no que diz respeito ao direito das mulheres. Nós veremos o movimento feminino no Oriente Médio como não vemos há muito tempo. Há muito tempo. O Afeganistão está sendo mostrado, porém os oráculos não me mostram o acontecimento, tá? Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha! Olha só. Quebra diplomática, né? A aliança, que aqui está representada por um casal, que poderia ser uma aliança amorosa, mas também é uma aliança comercial, uma aliança diplomática e, obviamente, a traição. Então, quebra diplomática. Estamos falando de cartomancia para países. A associação do significado ela é importante para chegarmos a algum lugar, né? Para termos um contexto de leitura. Um homem trai a sua nação. Um homem trai a sua nação. Que loucura, gente. A Europa, nossa, eu levei um susto. A Europa está muito negativa, tá? A Europa está extremamente negativa.
Tem muito tempo que nós não falamos a respeito do que eu vou dizer agora. Refugiados. Sejam refugiados climáticos ou refugiados de guerra. Algum incidente grave envolvendo refugiados, algum acontecimento terrível que será muito falado. Inclusive, levantará a questão do ir e vir em algumas nações como nunca. Sabe? Quais os direitos dessas pessoas? Então, nós vamos ouvir muito falar de refugiados, mas infelizmente isso só será possível, né? Só será levantado porque uma tragédia irá acontecer envolvendo ou um campo de refugiados, um acampamento, ou não sei como chama esses lugares onde eles ficam, acho que é campo mesmo, né? Então, infelizmente, temos um acontecimento de grande proporção envolvendo refugiados que vai nos chocar. Eu sinto muito, viu? A América Central, num ponto de sensibilidade muito grande. A Espanha. A Espanha está sendo colocada no jogo como um país suscetível a grandes tragédias, principalmente climáticas e ou naturais, tá, pessoal? Inclusive me fala de um luto na Espanha. Olha, nós vamos ver um imbróglio entre os Estados Unidos e um país europeu, ou um imbróglio entre o presidente dos Estados Unidos e uma liderança de um país europeu. Tá muito forte essa questão no jogo. Nós vamos ver um acontecimento na Itália, que pode ser um tremor de terra, uma questão climática, um desastre natural, como também algum outro acontecimento de ordem mais violenta. A Itália está muito negativa no jogo. Eu vejo uma expressão de violência, que pode ser um tiroteio, uma tentativa de assassinato, acontecendo nos Estados Unidos da América. De vez em quando acontece, né? Eu sei. Mas nós vamos ver mais novamente um episódio desses, ok? Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha. Optcha. O jogo hoje não está tão aberto, pessoal. Tem muitas áreas e muitas localidades que está com o jogo fechado. Mais uma vez a Itália sendo mostrada e também o Vaticano, tá? No continente asiático, uma decisão política interferindo diretamente na quantidade de filhos, na natalidade de uma nação. No continente asiático, leis sobre natalidade vão ser muito comentadas. Na realidade, até leis de casamento, fala muito do casal, da família, da quantidade de filhos. Eu não estou dizendo que seja só sobre filhos essas decisões. Pode ser sobre casamento, pode ser, enfim, vários assuntos, mas tem a ver com a família. Nossa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, precisando de uma emergência hospitalar. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, precisando de uma emergência hospitalar.
tendo algum problema com a sua saúde. E olha, pode ser o começo do fim para ele, tá? Pode ser o começo do fim. Bom, meus queridos amigos, eu me despeço de vocês por hoje. Amanhã eu estou de volta. Quero agradecer a você o carinho de sempre, a audiência. Olha, eu sou tão feliz porque eu tenho você aqui, tenho você na minha vida, sabia? Eu tenho você como parte da minha família. Um beijo grande, salve a nossa estrela e que Santa Sara nos abençoe. Tchau, tchau!